Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Alguém está na casa pela primeira vez? Não? Todos já conhecem a casa? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma palestrante parceira da casa. Ela vai falar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Um tema extremamente importante para a nossa compreensão dentro da doutrina espírita. O nome delas, é Nelly Gianelli. Eu ainda não a conheço. Teremos a honra de conhecê-la nessa noite, para quem não conhece assim como eu. Mas antes de nós iniciarmos a palestra, de nós estudarmos um pouco junto com a Nelly sobre esse tema tão importante, vamos fazer uma prece? Já ir nos harmonizando, nos preparando. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento. Respirar longa e profundamente. Nos sentarmos confortavelmente, nos mantendo atentos e agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade de retornarmos a essa casa de amor, de luz e de caridade. Que nesta noite possamos receber tudo aquilo que necessitamos, o alimento espiritual de que necessitamos. Que a nossa querida palestrante possa ser envolvida com as melhores energias e que as palavras dela possam tocar os nossos corações, acalentar os nossos corações, que possamos aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Nelly, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada. Vou procurar me posicionar aqui para ficar bem na gravação. Só vou pegar minha água lá. Já volto. Bom, boa noite a todos. Boa É um noite. prazer imenso estar nessa casa novamente. É uma casa que eu sempre fui muito bem recebida e que mora com certeza no meu coração. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho, como já está lá tão bem escrito, desprendimento dos bens terrenos. É o capítulo 16, que é servir a Deus e a Mamon. E esse item, que é o item 14, já é uma instrução dos Espíritos. É Lacordaire, Constantina Argélia, 1863. Eu vou ler a introdução, que é para a gente seguir por esse caminho. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Daí para frente, a gente sabe que a gente interage com a espiritualidade. O livro dos Espíritos mesmo nos diz muito claramente que nós sofremos a influência dos espíritos muito mais do que imaginamos, né? Somos intuídos, ajudados, protegidos, ou seja, estamos sempre acompanhados, ninguém está sozinho. E ele começa dizendo que o grande entrave para a nossa evolução espiritual é exatamente a preocupação que temos com os bens terrenos. Porque muitas vezes nós despendemos uma energia absurda em busca de buscarmos o quê? Buscarmos poder, porque na realidade é isso. A gente troca de carro, não sei se vocês já repararam, a gente troca de carro, aquele modelinho antigo que a gente tem, a gente troca pelo novo, aquele que estava no nosso projeto. A gente sai na rua a primeira vez, se acha o bambambam, né? O nome da rua, opa! Na segunda vez que a gente sai, a gente já começa a comparar um pouquinho o nosso carro com o do outro. Nossa, e já começa a crescer o olho. Não é inveja que eu estou falando, não. É a nossa sede de poder. A gente vê nas estatísticas que o brasileiro se preocupa muito com o carro. Por que ele se preocupa com o carro? Porque o carro aparece. Então, dificilmente uma pessoa pode se vestir bem, gastar os tubos com roupa, nem sempre ela tem dinheiro.
Agora o carro, opa, não importa quantas vezes a pessoa financiou aquele veículo, não importa que ele está lá, bonitão. Às vezes não tem nem uma garagem para colocar, não tem nem a casa, mas tem o carro. Porque isso é uma questão cultural do brasileiro. Isso me faz pensar quantas vezes que a gente se preocupa sobremaneira em amealhar tesouros aqui. Olha, o Evangelho nos diz claramente para a gente não amealhar tesouros na terra, mas sim no céu. Caixão não tem gaveta, né? Tem não, né? Continua não tendo? Continua não tendo. Então a gente não vai levar nadinha. Então quando ele fala isso, e o Evangelho nos fala a respeito daquele tesouro que a traça não come, que a ferrugem não corrói, ou seja, aquelas coisas que nós colocamos no nosso espírito, aquilo que a gente aprendeu acerca do Evangelho, como que a gente se virou com relação a isso. E eu costumo dizer que se a gente determinasse nas nossas vidas que nós poderíamos ter tanto empenho para conseguir a nossa evolução espiritual, como a gente se empenha para ganhar dinheiro, olha, a gente estava bem na fita, como eles dizem. Com certeza estaríamos, por quê? Porque hoje a gente vê uma necessidade de ser poderoso. Não é o ser naquele sentido que a gente aprendeu de ter coisas boas em si, mas nós aprendemos a ter o quê? Poder. Tudo isso é mostrado para nós diariamente e com isso nós vamos perdendo a essência verdadeira de estarmos aqui. Olha, no início, olha, esse trechinho que eu li, todo esse trecho, ele foi recebido em 1863, ditado pelos Espíritos. Olha que interessante, até hoje nós continuamos na corrida do ouro. Até hoje nós permanecemos em busca de ter. Nós observamos as famílias hoje, o modelo familiar hoje é bem diferente do modelo familiar dos meus pais, do modelo familiar que eu fui criada e daquele até que eu tenho na minha família. É um pouco diferente. Mas essas mudanças, elas são até bem-vindas. Hoje a gente vê tantas famílias diferentes, 2 homens criando uma criança, 2 mulheres. Eu não entro nesse mérito porque eu não vejo nada demais. Eu acho que tudo aquilo que é permitido por Deus nesse quesito, a gente deve, no mínimo, aceitar com respeito. Eu posso não concordar com aquele posicionamento, mas a gente tem que respeitar. E esse modelo familiar, hoje, ele inclui muita posse, muito ter. Todo mundo da escola pública, infelizmente, caiu num patamar assim muito ruim. E todo pai e mãe quer colocar o seu filho onde? Na escola particular. Por quê? Pensando no quê? No futuro dele. Isso não é errado. Entretanto, para pagar essa escola, que normalmente não é barata, as pessoas deixam seus filhos ou numa escola mesmo que ele passa o dia inteiro, né, ele se alimenta, ou seja, a escola passou de passar conteúdo para passar educação. E a educação sempre deveria ser aprendida em casa. A gente até fala assim, né, os mais antigos falam assim, isso vem de berço. Vem de berço porque a pessoa é educada, porque foi educada. Teve ali alguém, uma avó, uma tia, um pai, uma mãe, que esteve ali naquele propósito de educar. E o que a gente verifica são crianças abandonadas, crianças que têm tudo, o último videogame, né? Conhece tudo de tecnologia, então eles dão aula pra gente, né? Pra mim, pelo menos, dão, porque eu sou curtinha, sabe? Nessa parte eu sou bem curtinha, é só o basicão mesmo, e olha lá. E eles nos dão aulas, e as pessoas falam assim, poxa, Mira, você viu como esse espírito é evoluído? Será? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Por quê? Porque nós, que já passamos assim da casa dos 50, alguns, né? Tem umas meninas aqui também, meninos também, mas quem já passou da casa dos 50, a gente sabe que a gente fazia pesquisa na biblioteca, a gente saía naquele grupo de estudantes, né? Para pesquisar e olhar, e um dava ideia. Sempre tinha um folgadinho no grupo, né? Que a gente fazia tudo por ele, mas isso aí continua a mesma coisa. Mas a gente se preocupava em aprender. Hoje,
As pessoas se preocupam sim em aprender, mas tudo vem pronto. Então essa tecnologia é apresentada para eles, isso não é evolução, a evolução é outra coisa, que a gente infelizmente fica equivocado nessa interpretação. Nossa, eles já estão vindo espíritos, estão sim, estão encarnando entre nós espíritos de uma evolução muito grande. E isso é importante para nós porque nós estamos em período de passar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, onde nem tudo vai ser perfeito, obviamente, mas será muito melhor. Porque agora o que a gente está vendo é o quê? É a maldade imperar. Mas, como eu dizia anteriormente, se a gente se preocupasse tanto em modificar o nosso interior, sem se preocupar tanto com o exterior, com certeza nós faríamos aquilo que nos foi ensinado por Jesus. Olhar as coisas de uma maneira mais simples. Ele mesmo nos recomendou que olhássemos, as aves do céu, os lírios do campo. Por quê? Pela beleza e pela manutenção da vida que eles têm, mesmo que ninguém vá lá cuidar de nada. Aí muitos dizem assim, mas você está convidando a gente à preguiça? Eu vou cruzar meus braços e vou sustentar minha casa como? Não é isso. O convite que é feito aqui é para que nós nos atentemos qual o valor e o que eu estou perdendo em termos de vivência da minha família, dos meus amigos, dos meus conhecidos em prol do trabalho. Quantos compromissos familiares eu deixo de lado que eu estou trabalhando? Quantas vezes eu tenho deixado meu filho, meu neto, sei lá, sozinho a cuidado por pessoas, digamos, estranhas e nem sempre preparados, ainda que estejam dentro de uma escola, porque a gente está preocupado em quê? Em ter. As crianças hoje, elas estão muito equivocadas no sentido de ter. As pessoas fazem famílias sem condições, fazem financiamentos aí para comprar um tênis de marca. E você não precisa do tênis de marca, mas a gente quer ser, o jovem quer ser igual. Isso cabe a quem? Cabe a esse jovem descobrir isso, ou aquela pessoa que estava ali responsável por aquilo, colocar nele esses valores. Com certeza, nós somos moldados. Então, se eu sou, por exemplo, uma pessoa que só se preocupa com o meu bem-estar, com usar a última moda, com ter o último carro, só penso em coisas, eu estou ensinando exatamente isso. Pense em coisas, não em se fortalecer para ser melhor a cada dia, se fortalecer espiritualmente para sermos melhores. Estamos entrando em transição. E nisso, em todos os sentidos, porque aqui, eu tenho certeza, ninguém sabe o último dia, o último segundo, ninguém sabe, nem quer saber, Eu pelo menos não quero saber, não me interessa não. Aqui a gente sabe que tem uma série de problemas, mas tá bom por aqui, tá bom, enquanto tá bom. Então, a gente não quer saber, e o tempo urge rapidamente. Quantas e quantas e quantas oportunidades nós já tivemos e continuamos aqui, em prol de buscar o que é material. E o material não vai nos servir de nada. Talvez, enquanto a gente esteja por aqui encarnado nesse terra-terra, que é aquilo que a gente conhece, por enquanto, porque a gente não se lembra do nosso período das outras encarnações, graças a Deus, mas a gente se preocupa tanto com esse tipo de coisa que a gente delega isso para outra oportunidade. Não, vai chegar esse tempo. Alguns falam assim, quando eu tiver uma situação financeira melhor, quando as coisas melhorarem para mim, quando meu trabalho render melhor, quando meu filho casar, quando eu casar, quando eu me separar, e a vida vai passando. Nisso, quando a gente olha para trás, passaram 10, 20, 30 anos, e a gente estava ali de bracinho cruzado, esperando que as coisas fossem favoráveis. E a gente não pode esquecer, eu tenho um amigo que fala isso, e eu acho sabiamente, ele fala que todos nós estamos com a vida que pedimos a Deus. Olha que fantástico! Estamos mesmo. Mas eu não pedi aquele marido, eu não pedi aquela mulher, eu não pedi aquela casa, não, eu queria uma vida diferente, não. Nós estamos exatamente onde a gente está para aprender. As dificuldades, os parentes difíceis, as situações adversas que nós passamos na vida, elas são mero aprendizado, porque passam.
Quem já viveu um pouquinho mais sabe quantas dificuldades nós tivemos, superamos. Às vezes a gente nem se apercebe que passou aquela tormenta e a gente já passou, saiu de lá, bela, tranquila, com saúde, seja o que for. Então, como é importante esse convite que nos é feito de desprendimento dos bens terrenos, não é para que nós sejamos pessoas assim imaturas no lidar com o dinheiro. Nós temos obrigação sim de sustentar as nossas famílias. Nós temos obrigação sim de pensar no nosso futuro, para que amanhã ou depois nós não fiquemos dando trabalho e despesa, delegando em ombros alheios aquilo que é responsabilidade minha. Mas a forma como nós fazemos isso é que está errônea. É isso que está nos dificultando. Porque nós estamos vivendo um mundo que é completamente materialista. Quando a gente fala que nós estamos em vias de mais alguns bons anos por aí, quase 50 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para passarmos para um planeta de regeneração, e a gente pensa que a gente ainda está aqui meio que, sabe, andando, sabe aquele slow motion, né, que chama, uma câmera lenta, né? A gente é mais ou menos assim, nós vamos assim, um pouquinho de cada vez, porque a gente tem uma paciência com a gente imensa, né? A gente e tem uma paciência grandiosa conosco, né? Porque, mas eu não estava preparada, coitada da Nelly, ela não está preparada ainda, tem paciência comigo. Só que, em contrapartida, eu não tenho a mesma paciência com os demais, né? Aí eu quero tudo do meu jeito, tudo direitinho. Então, olha quantas coisas que a gente ainda se pega errando, quando nós já deveríamos ter virado essa página. Já deveríamos. Ou a gente quer de novo, ficar amassando o barro das nossas vidas sem dar forma a nada. É como aquele olheiro que fica ali fazendo aquela coisa, eu vou fazer tal obra, e fica, essa daqui não, a outra também não, a outra... Nós somos mais ou menos assim. A gente vai postergando responsabilidades, deixando para um momento oportuno, e a hora é agora, o momento é já. Enquanto nós continuarmos a pensar apenas e tão somente em termos algo, em amealharmos algo, em termos riqueza, sonhando com coisas mirabolantes, tem gente, acreditem, viu? Tem gente que até pede a Deus para ganhar na loteria. Verdade. Acha que vai mostrar os númerozinhos lá no sonho, vai aparecer alguma coisa. Tem gente que pede mesmo a riqueza, né? E a gente fica olhando assim de longe e vendo como certas pessoas que têm dinheiro verdadeiramente se perdem pelos caminhos da vida. Por quê? Porque aquele dinheiro serve única e exclusivamente para a satisfação dos seus prazeres carnais, né? Ou seja, o supérfluo do supérfluo do supérfluo. Não, eu preciso ter tudo e mais um pouco daquilo que na realidade eu nem preciso, sabe? Nós vivemos num mundo hoje tão... E olha que o Brasil é um paísinho ainda, né? Atrasadinho, embora seja a pátria do Evangelho, mas é um país atrasadinho. Por que a gente vê isso? A gente observa isso porque a gente vê na mídia o tempo todo pessoas por aí ganhando um dinheiro extraordinário, né? Jogando bola. Jogar bola é um talento. Eu, por exemplo, não jogo nada, né? Mas quem joga e ganha para isso. E os nossos menininhos, né? 6, 7 anos, estão onde? Na escolinha de futebol. Por quê? Porque aquela escolinha de futebol pode garantir um futuro promissor, não só para ele, mas também para a família toda. Todo mundo está arranjado. Quem tem aquela filha bonita, né, vistosa, logo coloca onde? Não, vai modelar. Olha que chique, modelar. Aí põe a menina lá para modelar, põe na escola, aprende a andar, aprende a se maquiar, aprende... Pode dar certo e pode não dar certo. Não será melhor que nós expendamos a nossa energia em educar verdadeiramente? Ele pode até jogar bola, quem sabe tem um talento aí, né? Quem sabe o outro Pelé, não sei. Mas, quem garante? Outra Gisele, também duvido. Porque olha quantas que a gente ouve que fizeram sucesso. Agora, quantas que estão aí completamente no ostracismo. Jogadores, inclusive, que tiveram renome, estão completamente esquecidos, alguns até na miséria. Por quê?
porque focaram toda a sua atenção em ter. E a gente fala dessas coisas, a gente pensa assim, mas imagina, eu não, olha, eu estou lá no caminho de Damasco, estou procurando me modificar, como assim? Será? É uma pergunta que a gente deve fazer para a gente mesmo, sabe? Será? Será que eu estou realmente envolvido no meu adiantamento espiritual, no meu adiantamento moral? Ou será que eu vivo a minha vida inteirinha preocupada com os bens materiais, com aquilo que eu posso ter, com aquilo que eu perdi? E muitos ainda disfarçam isso tudo, dizendo assim, não, eu sou precavido, olha, eu trabalhei muito, eu consegui realmente enriquecer, eu tenho uma situação muito boa, eu continuo trabalhando pensando assim, eu vou deixar para os meus filhos. Bacana, legal, poxa vida, quem não quer ter um filho bem? Mas se a gente olhar a vida pregressa de muitas pessoas, a gente vê quantas riquezas imensas que foram passadas, guardadas, sabe aquele pote de ouro? Aquela coisa guardada e passou para as famílias, e as famílias dilapidaram esse patrimônio e aprenderam de outra forma. A gente vê isso com os Matarazzi, os Guilherme no Rio de Janeiro. Então, a gente cansou de ver histórias assim, quem garante? Só que por trás dessa preocupação com os filhos, existe um egoísmo ali arraigado, que é a grande mácula do nosso ser, é exatamente o egoísmo. E aquele egoísmo, exatamente, não, eu não vou ajudar aquela instituição de caridade agora, porque, poxa, vai que a pandemia volta de outra forma, ser melhor, não. Melhor eu reservar e não vou ajudar ninguém. Então vocês percebem como até nisso o egoísmo mina as nossas vontades. Ele é como aquela casa que não tem um alicerce bom, sabe? Com o tempo ela vai dando uma rachadura aqui, outra ali, é a mesma coisa. Assim somos nós, quando não nos preocupamos. E muitas vezes a gente se faz de cego, porque não quer ver. É difícil quando nós precisamos chamar a atenção de nós mesmos. Já repararam como para a vida dos outros a gente tem uma receitinha belezinha para tudo? Desde o encravado, a dor de dente, o que for, a gente tem sempre uma receitinha top para passar para a pessoa. E nas nossas dificuldades a gente se enrola todo e não sabe como solucionar. Por quê? Porque aquilo que está perto de mim me fere diretamente. E a gente não tem essa visão para com o sofrimento do outro. Então é tão bom a gente ver pessoas, eu estou falando do mal rico, e a riqueza foi colocada como um empréstimo. Como um empréstimo. Isso é até trecho desse livro mesmo. A riqueza foi colocada, ela não é errada. É o uso que se faz dela. Agora o grande empresário, aquela pessoa que tem aquela indústria maravilhosa, quantos empregos ele dá? Quantas famílias são beneficiadas por aquele funcionário que está ali, trabalhando horas a fio em prol daquilo e cuidando da sua família e dos seus filhos e daqueles que virão. E essa pessoa está lá. De qualquer forma, a espiritualidade é tão sábia, tão maravilhosa, que até nisso ela coloca o rico para trabalhar. Uma vez, no Segue a Jesus, mesmo que é a minha casa de origem, nós entramos num estudo e estávamos falando a respeito das provas. E falava-se das provas do pobre e das provas do rico. E uma amiga falou assim, não, porque a prova do pobre, nossa, eu fui pobre. Ela hoje é uma pessoa muito bem de vida. E ela falou, eu fui pobre, eu sei que quero ter pão de manhã, uma vontade de tomar um café com leite, né, um pãozinho, e nem sempre tinha. É muito duro, é muito difícil. Com certeza, né? Com certeza. E depois eu fiquei pensando, o pobre, ele é tão ajudado em alguns aspectos, que a gente diz assim, alguém proverá. Sempre proverá. A gente vê tanta benesse sendo feita hoje, depois de tudo isso que a gente passou, tantas pessoas arrojadas às ruas, né? E a gente vê pessoas ali ajudando, né? Estendendo a mão, levando um prato de sopa, levando uma roupa,
uma meia, um casaco, que o cobertor já não está mais na moda, né, gente? Não sei se vocês sabem. O cobertor já não está mais na moda porque o cobertor olha-se por aí, né? Agora você dá uma meia, calça no pé, né? Você dá uma roupinha mais quente, ele põe e vai andar com aquilo, um gorrinho, né? Então são coisas assim mais úteis. E forrar o estômago dessas pessoas. Outro dia eu estava em Santana com a minha filha e estava descendo as escadas do metrô e estava observando assim, um monte de carro parando ali, aquela escada do metrô é imensa, né? Às vezes ela desce devagarinho e você fica olhando tudo. E eu falei para ela, nossa, mas tem tanto carro para ali, né? Porque tem aqueles moradores de rua ali. Gente, não vence de carro encostando para levar coisas para eles. Eu fiquei assim, ela falou, mãe, mas isso é todo dia. Eu falei, jura? Ela falou, mãe, é todo dia. Eles encostam, aí às vezes eles até recusam, ou às vezes eles pegam para depois ou para dar para alguém. Então essas pessoas que estão ali, naquela situação tão difícil, ainda tem um olhar de pensar naquele que naquele momento não está ali, foi procurar, sei lá, um banheiro, alguma coisa. Não, eu vou guardar para ele porque ele também está com fome como eu. Então olha o olhar. Então eu digo assim, a prova da pobreza é dura sim, mas a da riqueza é a prova da facilidade. E tudo que vem fácil para a gente, já perceberam que a gente não dá valor? A gente não dá valor. A gente parece que a gente precisa suar mesmo, brigar por aquilo, trabalhar muito para a gente dar valor. Então aquilo que vem fácil, né? Tem gente até que fala que vem fácil, vai fácil. Por quê? Porque a gente não valoriza, não cuida, né? Não dá aquilo o valor que teve. E a gente deixa para lá. Então a gente tem que aprender nas nossas vidas exatamente isso. O que eu estou fazendo? Fazer uma análise de cada um. A nossa companheira falou assim, ele veio nos ensinar. Não, gente, eu venho aprender. Porque quem fala é obrigado a cobrar de si mesmo. De si mesmo. Então tem coisas que eu falo assim, puxa, eu fico pensando também na minha situação. Porque tudo é aprendizado e viver é aprendizado. Viver é olhar ao redor e enxergar. Porque nós andamos ultimamente tão ensimesmados, a gente passou um período trancado dentro de casa, né? Algumas pessoas que puderam, ficamos dentro de casa e a gente foi se ensimesmando, preocupados conosco, com a nossa subsistência, com o que eu vou fazer, como é que vai ficar meu trabalho, e esquecemos de uma série de coisas, enquanto outros irmãos nossos, por aqui mesmo, não são anjos, eles ganham esse nome, mas não são anjos, estavam trabalhando em prol de colocar comida, conforto para aqueles mais desvalidos. E nós? Então, se a riqueza nos abençoou, entendamos, é um empréstimo. É como aquela pessoa que emprestou uma grande soma de dinheiro, né, para aquela pessoa que estava precisando, e a pessoa vai pagá-lo. Sabe que é um empréstimo, foi uma necessidade, foi o que for, mas ele vai pagá-lo. É a mesma coisa. Um dia nós teremos que restituir tudo aquilo que temos. Como nós trabalhamos isso? O que nós fizemos? Se nos fosse perguntado exatamente agora, o que eu estou fazendo? Que olhar eu estou tendo para o sofrimento alheio? Quanto desprendimento eu tenho? Existem pessoas que ao desencarnar, porque a gente desencarnou, a gente tem esse corpo físico, né? Bonito ou feio, uma hora, tchau, né? E quando a gente passar do lado de lá, sem esse corpo físico, né? Aí estamos só nós mesmos, né? Todo mundo vendo como que a gente é mesmo. Como é que será, hein? Eu às vezes eu penso nisso, sabe? Me faz pensar, me faz ter mais responsabilidade. Poxa, eu não quero passar vergonha. E já pensou eu? Então eu ia chegar lá e falar assim, mas você ia lá, olha, você foi no caminho de Damasco, dia 22 de julho de 2022, falou lá não sei o que, olha que vergonha que eu vou passar, gente. Né? Então, a gente precisa ser coerente. Coerente. Nós estamos aqui em aprendizado. Isso tudo que a gente está vivendo é para que a gente aprenda. Aprenda a ser melhor. Aprenda a olhar a vida como ela deve ser olhada, vivida, experimentada, curtida, para falar uma palavra
né? Mais bonitinha, mais moderna, né? Curtida. Porque a vida é presente. E se é presente, vamos receber essa vida realmente como presente. Aprender a agradecer. Ah, você não sabe o que eu estou passando. Ela está falando isso aí? Porque, nossa, a vida dela está ganha, tenho certeza, está tudo bem. Está mesmo, porque eu sou uma pessoa extremamente grata. Muito grata. Quando eu vou orar, eu penso assim, poxa, eu tenho muita coisa para pedir. Eu tenho tanto para agradecer que às vezes esqueço até de pedir. Graças a Deus. Mas nem sempre foi assim. Então é aprendizado, tudo é aprendizado. Nós estamos aqui sendo testados diuturnamente. É uma provinha que a gente faz, que ninguém estende papel e lápis para a gente não, nem o teclado do computador lá. É uma provinha que a gente faz e nem se apercebe, nós estamos sendo testados. E será que a gente está indo bem? Isso é de fórum íntimo, cada um vai dizer se está bem ou não. Mas que estamos todos assim, mais ou menos na mesma, uns entendem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todos nós podemos. Olha, nós somos centelhas divinas. Se somos centelhas divinas, nós somos dotados de tudo, absolutamente tudo aquilo que necessitamos. Se nós formos dotados de tudo aquilo que necessitamos, se sabemos que existe um Pai cuidando de nós, por que somos tão temerosos? Por que somos tão... temos tantas dúvidas? Nós duvidamos de tudo. Nós duvidamos da nossa capacidade, nós duvidamos que um dia nós vamos superar a dificuldade que a gente está passando agora, nós duvidamos que a nossa saúde vai ser restaurada, nós duvidamos de tudo. A gente costuma, até nos nossos momentos de oração, a gente vai orar com toda a fé, mas naquele momento parece que a gente tomou uma ducha, né? Assim, é como entrar numa cachoeira. Vem tanta coisa boa que a gente se sente tão bem, tão agraciado, tão bem recebido. E a gente termina aquela oração, cata aquele monte de problema que a gente carregou lá e põe de novo nas costas e vai embora, com peso no mundo. Assim nós fazemos, porque nós ainda somos pessoas de pouca fé. Se nós pudéssemos ter olhos de ver o quanto nós somos auxiliados, fortalecidos em todos os momentos das nossas vidas, nós não sofreríamos tanto. A felicidade não é desse mundo? Realmente não é. Mas eu sei que muitos espíritas abraçam isso, nós não viemos aqui para sofrer. A gente só existe o bem sofrer e o mal sofrer. Então a gente quer o quê? O bem sofrer, isso é sabedoria, isso é compaixão para conosco. Então vamos da próxima vez pensar bem o que estamos fazendo, como nós estamos lidando com as nossas vidas. Ah, poxa vida, mas eu não queria, essa não era a vida que eu queria, é a vida que precisamos ter, é a situação que precisamos para aprender. E assim nós vamos seguindo, sabe? Com coragem, porque a coragem ela é inerente ao ser humano. Nós não somos fracos, ao contrário, nós somos muito fortes. Às vezes o nosso joelhinho se dobra assim, né? Dá aquela baquejada, mas a gente, daqui a pouco a gente está firme e forte, porque a vida é luta. E luta diária, e luta do espírito em prol de aprimoramento. A gente sabe que a gente traz conosco sempre um amigo espiritual, um mentor, um anjo guardião, cada um dá o nome que quiser. Mas a gente sabe que ele caminha conosco, né? Nos auxilia, muitas vezes sopra muita coisa aqui no nosso ouvido que tá. Aí é responsabilidade nossa, querer ouvir ou não, né? Eu mandei para a esquerda, eu quero ir para a direita, o problema é meu, ele fez a parte dele, né? Eu costumo dizer que ele é um amigo dele, que foi destinado a andar conosco. Olha que maravilha a preocupação do Pai em colocar alguém para andar conosco, nos auxiliar. Às vezes ele pega as nossas mãos e fala, vai em frente, tem coragem. E a gente esmorece pela nossa falta de fé. E pela nossa falta de fé também num porvir que pode ser maravilhoso quando nós daqui nos formos, a gente delega tudo isso àqueles bens materiais.
porque é isso que me faz feliz, é isso que eu quero. Ah, que isso, eu quero é ter isso, eu quero ter aquilo. Tá bom, a gente pode até ter, mas que a gente nunca esqueça de trabalhar o nosso interior. Aquela verdadeira riqueza que é a única que nós carregaremos. A única, porque essa daí não pesa, ela está em nós, ela está impregnada no nosso espírito, isso ninguém tira. Essa é a verdadeira. Eu ouvi uma historinha hoje do Divaldo e achei assim muito pertinente com relação a isso. Todos aqui devem conhecer o Divaldo Franco, e o Divaldo está com 96 anos, né? E ouvi-lo assim, eu não sei, pelo menos eu sou, temos assim, a caca do auditório, que é uma coisa já bem antiga, mas que gosto muito de ouvi-lo. Ele sempre traz reflexões assim maravilhosas. Ele estava contando uma história. Um bispo muito famoso, na época, muito famoso, ele foi fazer uma palestra no Senado americano. Então ele foi lá, falou, e ele estava falando exatamente dos bens terrenos, né? De como a gente gasta tempo em prol de conseguir mais e mais e mais, e nunca tá bom, né? Porque quem tem quer sempre mais. E ele estava falando exatamente isso. E todo mundo ouviu, tá? Bateram palma, né? Porque ninguém quer ser deselegante, né? Bateram palma, gostaram. Mas um dos senadores que estavam ali presentes, ele chamou no cantinho, sabe aquele? Vem cá. Pensou até, nossa, acho que vai pedir até um autógrafo para mim. Não, ele falou assim: olha, eu não concordo com você, porque ele havia dito na palestra que os bens que nós temos, nós somos, é um empréstimo mesmo, e que nós não temos nada, nós somos simples mordomos que estamos tomando conta daquilo. E ele falou assim: desculpa, mas nossa, até me decepcionou, porque o senhor falando daquele jeito, o senhor não conhece tudo que eu tenho. Eu tenho muita coisa, mas muita coisa mesmo. Como o senhor vem falar que a gente não tem nada? E ele falou assim: ó, aquilo que eu penso, né? Eu falei: o senhor aceitaria passar um final de semana no Texas? Eu moro no Texas. O senhor aceitaria? Nós vamos agora no sábado, na quinta-feira nós vamos no sábado. Ah, tá bom, ainda tem uns dias aqui, eu vou sim. Lá foi, chamou o jatinho particular, né? Fizeram aquela viagem e tudo. E quando eles estavam próximos, ele começou a mostrar para ele assim: tá vendo aquele trigão ali? Tá vendo? A perder de vista, olha que coisa linda. Meu. Nossa, seu? É meu. Ah, nossa, que legal. Bom, chegou lá no aeroporto, no avião, desceram, desembarcaram e tal. Chegaram na casa do homem, que era uma casa assim, suntuosa, né? Chegaram lá e tal. Ele levou ele, aí foi fazer aquele tour, né? Aquele tour pelas riquezas alheias. Aí começou a fazer aquele tour, aí falou assim: ó, tá vendo? Esses poços de petróleo, tudo meu. Tudo meu. Né? Aí falou assim: olha, só de propriedade, eu tenho praticamente uma cidade inteira, é minha. Nossa, que legal, tá bom. Aí foram pra casa, estava na hora do jantar, ele pegou e questionou. Falou assim pro bispo: então, o senhor mudou de ideia? E o bispo falou assim: não. Mas como? O senhor não mudou de ideia? Como assim não mudou de ideia? Com tanta coisa que eu tenho? Ele falou assim: eu continuo pensando do mesmo jeito. Aí o senhor lá, o Cássio, né? Saiu, falou com os empregados lá para pegar umas coisas, levar para o escritório e tal, que tal hora ele fosse, uma hora, 2 horas. E ele encaminhou o bispo lá para o escritório. Aí chegou naquele escritório lindo, maravilhoso, né? Cheio de peças de arte, maravilhoso. Aí chegou lá, na mesa, assim, que era imensa, só tinha escritura. Aquele monte. Tudo meu. Como o senhor vem falar que eu não tenho nada? Que eu sou mordomo dessa coisa? Tudo meu. Tá bom. Voltaram, saíram de lá, sentaram, chegou aquela hora do licorzinho, né? Do café. Perguntou assim: então, e agora? O senhor mudou de ideia? Ele falou assim: não. Ah, mas não pode ser. Você diz uma coisa para mim: quantos anos o senhor tem? O bispo perguntou ao Ricasso. E ele falou: eu tenho 75. Olha, eu estou bem pra caramba, vendendo saúde. Então,
Daqui a 40 anos, a gente conversa a mesma coisa e você vai me dizer o que tem. Então, você tem agora, mas vai passar de mãos. Passou de mãos, não é mais seu. Ou seja, não temos nada. Então, vamos pensar em guardar aquilo que é importante, delegar a nossa vida verdadeiramente e entregá-la nas mãos de Jesus, que Ele nos ajudará nos nossos momentos de dificuldade, vai nos dar saúde para trabalhar, mas sem a avareza, sem a vontade de ter tudo, sem a vontade de ter, inclusive, aquilo que não é para nós, porque não teríamos sequer sabedoria para lidar. Era isso, gente. Muito obrigada a todos.